Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Dedicatória ao meu querido amigo Divaldo Pereira Franco, pelo estímulo em todos os instantes, a minha gratidão, Sueli Caldas Schubert. Em torno da desobsessão. Escrito em linguagem simples, clara, direta e objetiva, este livro aborda a complexa temática do tratamento curativo e preventivo das obsessões através do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. A autora, na introdução, diz da sua experiência no trabalho de equipe em centro espírita, no amplo terreno da desobsessão. 25 anos passaram-se na ampulheta do tempo, durante os quais dedicou-se às tarefas cristãs de socorro a espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Mas, lendo-se e estudando-se o seu livro Obsessão, Desobsessão, sente-se que Sueli Caldas Schubert palmilhou a estrada dos que, nesse esforço de elucidação espiritual, a precederam em várias épocas, oferecendo-nos obras clarificadoras do conhecimento mediúnico. No capítulo específico da etiologia da alienação da mente, por isso, a par da experiência que possui, a autora escreveu fundamentada na familiaridade com o que de bom e atualizado existe e pôde ser transmitido aos leitores. Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, ditou a Divaldo, página aos 20 de julho de 1980, especialmente para este livro, que estamos entregando ao público em nome do Departamento Editorial da FEB. O interessante estudo que intitulou, abre aspas, Problema de Emergência, fecha aspas. Este compêndio foge à teorização excessiva e à inovação desse sem proveito, destacando-se no informar e esclarecer, instruir e consolar, adequando e dosando os ensinos segundo o desdobramento de roteiro, inteligente, aliado às necessidades da desobsessão. Emmanuel, prefaciando um livro de André Luiz pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, declarou, abre aspas, que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé, e que, abre aspas, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor, para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Fecha aspas. Da leitura da obra de que ora nos ocupamos, se depreende que tal é também o entendimento de Sueli Caldas Schubert, sendo de estudo da obsessão e prática da desobsessão. Este novo manual desdobra o assunto de maneira correta, precisa e sempre fraternal e amiga, permitindo que diferentes faixas de lidadores da mediunidade tenham acesso justo a tão nobre atividade espiritual. Por fim, queremos assinalar que o presente livro equivale, em certo sentido, a formal desmentido de que existia no Brasil. Quanto ao respectivo movimento espírita, aspiração ou diretriz elitista, pois ele satisfaz plenamente, se observadas as sugestões que contém, a parte alusiva às reuniões e atividades de desobsessão, por pessoas e instituições
do Espiritismo. Rio de Janeiro, 4 de maio de 1981. Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita Brasileira. Problema de emergência. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte no sentido de destruição da vida, o espírito se despede como se reveste da matéria, com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências, amores e ódios, afinidades e antipatias. Não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no senso contínuo da vida. Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes, que são sustentados pelo combustível das paixões interiores. Não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Fatores outros, do passado e do presente espiritual de cada um, tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquenação na posse, invejosas, perniciosas, acionando os mecanismos da destruição, mórbidos ciúmes, que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções insaciáveis, calúnias e traições, que dormiam ignoradas, e a desencarnação despertou, avarezas de sordidez, que se permitem a insânia de prosseguir, arremetendo contra quem lhes ameace a mesquinhez, orgulhos desvairados e suspeitas felinas, inconciliábulos de loucura, toda uma vasta gama de motivos injustificáveis, certamente fazem-se responsáveis pelas ultrizes perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência, prosseguindo no interregno da desencarnação, reencarnação, em que os litigantes mudam somente de posição, vítima algoz, atormentado, atormentador, sem que se desvinculem da urdidura do mal em que se enredam, até as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para ambos. Pululam, por isso mesmo, em gigantesco e multiforme quadro, os desvarios por obsessão, empenhar-se para minimizar-lhe os eleitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas na penosa injunção. É tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados, iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva e, ao mesmo tempo, curadora junto aos que sofrem as difíceis conjunturas. Aplicar-se à psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico. Socorrer-se à desobsessão direta. Em alguns casos, recomendar-se assistência especializada da medicina. São medidas que não devem ser, nem podem ser, descuradas. O ministério é emergente, por ser um problema de urgência, para o qual estão convidados todos, especialmente os que se filiam às hastes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento
com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. Assim, considerando, saudamos neste livro mais um apelo veemente e oportuno para o estudo, entendimento e tomada de posição ante o problema, rogando a Jesus que abençoe a sua autora e todos aqueles lidadores encarnados e desencarnados que auxiliaram na elaboração do oportuno contributo de que ora nos enriquecemos para o serviço do bem. Manuel Filomeno de Miranda, página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 20 de julho de 1980, no Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia. Introdução. São de todos os tempos as obsessões. Flagelam os seres, ocasionando-lhes males que se mascaram com variada nomenclatura. Obsessos famosos estão assinalados pelos fastos da história como indivíduos, no mínimo excêntricos, e, hoje em dia, a obsessão sutil ou ostensiva prossegue graçando, alastrando-se por toda parte. Não nos admiramos que isto aconteça e que a incidência seja cada vez maior, pois sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a obsessão existe por estarmos ainda eivados de sombras. Ela se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmos os germens da inferioridade, que são as matrizes predisponentes, facultando a incursão dos que se erigem em cobradores. Este é o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos, buscando o acerto de contas. A doutrina espírita desvendou os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, a dos encarnados e a dos que estão na espiritualidade, presos ainda ao passado. Este é o problema que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala e que dão origem à obsessão. Análise despretensiosa, simples como nós mesmas, mas que pretende ser uma contribuição para o entendimento à problemática da obsessão. Tentamos materializar em letras tudo o que já vimos, vivemos e estudamos sobre o assunto. Faltam-nos, bem sabemos, recursos para um aprofundamento científico do tema. Por isso, nosso trabalho é apenas modesta contribuição. Estamos levantando o problema para que outros, melhormente qualificados, o estudem em profundidade. Os fatos narrados fazem parte da nossa vivência, de quase 25 anos em reuniões de desobsessão. A maioria deles vivida no Centro Espírita Ivon Costa, de Juiz de Fora, abençoada casa, onde estamos desde os 11 anos de idade. Temos ciência da nossa insignificância e dos modestíssimos recursos mediúnicos de que dispomos. Estamos conscientizadas de que o labor desobsessivo beneficiou-nos de maneira direta e indireta. Não obstante, a mediunidade, clarificada pela doutrina espírita, tem sido a bênção maior em nossa existência. Possam estas páginas servir de estímulo aos médiuns que iniciam, aos médiuns que trabalham, aos que estão hesitantes e, sobretudo, dentro do tema enfocado, que sejam úteis aos que trabalham ou pretendam trabalhar no abençoado ministério da desobsessão. Que falem ao coração daquele que sofre a perseguição do passado, esse passado que nos acompanha a todos. Leitor, meu irmão, esta mensagem que queremos transmitir-lhe, a de que a doutrina espírita nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos. A gigantesca batalha entre a sombra e a luz. Por ora estamos no claro escuro, a madrugada tentando vencer a noite. Que possa raiar
amanhã de um novo dia, para todos nós. Sueli Caldas Schubert, Juiz de Fora, Minas Gerais, outubro de 1979. Os 2 casos vividos na Casa Espírita, tradicional instituição de nossa cidade, foram nos relatados por Maria Ignez Micheles.